Professora, eu queria saber uma coisa básica que parece uma pergunta pueril. A imprensa está dizendo que existe uma guerra entre Israel e o Hamas, mas a invasão que está sendo feita à faixa de Gaza mostra que é muito mais do que isso. Não é como se muitas vezes fala uma guerra cirúrgica. A gente pode dizer que existe um conflito, a continuação de um conflito de proporções muito maiores do que meramente uma caça ao que eles chamam de um grupo terrorista? O que está se sucedendo agora está adquirindo aspectos de uma questão existencial, né? Ou eu ou você. Uma guerra contra, né, um grupo, um exército, deveria seguir normas de guerra, o que é também um pouco absurdo a gente pensar que existem leis para a guerra, né, porque a guerra é uma situação de violência tão extrema, mas existem, e tem o objetivo de proteger a população civil, e essas leis vêm de 1949, então, principalmente, o primeiro momento em que elas foram estabelecidas foram nas convenções de Genebra. Mas a guerra que está se sucedendo e a quantidade e a dimensão da destruição parece ter aspectos de um conflito existencial. Também o ataque do Hamas, massacrando pessoas em suas casas, também tem aspectos de uma questão existencial, né? A proporção é muito menor, o poder o poder mortífero da ação do Hamas, ele, né, se limitou ali, foi liquidado, repelido, foi uma enorme brecha num sistema de segurança, exército, forças de vigilância e serviços secretos e tudo que se achavam e que muitos achavam invencível, né? Então isso criou um questionamento, né, muito grande que está latente na sociedade israelense. Em algum momento isso vai ser recolocado, porque agora estão todos unidos nessa que parece ser uma empreitada para aniquilar a faixa de Gaza. Só que a faixa de Gaza tem 2.300.000 habitantes. E que estão, na verdade, sofrendo. Esse é o quinto massacre, e é o pior de todos, mas sofreram outros massacres, com 1.000 mortos, 600 mortos, 1.400 mortos. Foram 4 ataques de 2006 até hoje. Mas esse adquire, nas palavras usadas, nos métodos, no clima gerado, adquire proporções assustadoras. Agora, a gente está tendo um outro conflito de grandes proporções na Ucrânia. E o conflito da Ucrânia, ele toca uma disputa de poder global entre o eixo atlântico, o eixo da OTAN, e um eixo asiático em ascensão centrado na China, especialmente, que tem Moscou como aliado. Mas ele tem o condão de reorientar ou reposicionar as alianças do sul global, as alianças de vários países entre esses dois lados, né? A OTAN se expandiu, o BRICS também se expande, as grandes potências se posicionam, a Índia passa a ter uma posição dúbia nessa questão, ou seja, ele toca o mundo pela crise de energia, quer dizer, o petróleo russo sai muito do mercado global, do mercado mundial, sai do mercado europeu, a gente tem inflação na Europa, enfim, ele tem repercussões globais. O conflito na Palestina, ele parece ser mais localizado. E esse isolamento, e eu estou perguntando aí, da Palestina, quer dizer, a Palestina parece que só depende dela mesma, existe alguma solidariedade ali entre os países árabes, mas não parece haver uma aliança em torno da Palestina, a não ser atos de solidariedade em outro país. É isso mesmo? A Palestina está isolada em função da posição oficial da União Europeia, dos Estados Unidos e das grandes potências?
A gente está acostumado a ver a Palestina dessa forma, sim, desde pelo menos o processo de Oslo, né, os acordos de Oslo na década de 90, em que, sob a façada, né, de aparente solução do problema e aparente criação, ou pelo menos projeto para a criação do Estado palestino. Aliás, o Brasil reconheceu a Palestina, mas foi um ato político, como a maioria dos países do mundo fez, porque na prática o Estado nunca foi criado. Então, o conflito foi internalizado a partir da década de 90, até a partir da década de 80, na verdade, né? Desde da guerra de Yom Kippur, que foi a última guerra regional, e as intifadas, e a Palestina nunca pôde contar com tanto apoio árabe assim, né? Em cada momento crítico da história, a gente pode analisar, entender por que o apoio árabe foi sempre muito limitado, tímido e mais verbal do que efetivo. Mas então a situação já é essa. E hoje, então, se consolidou isso, de que a Palestina é um problema interno, e para o israelense é quase um não problema por muito tempo, porque a construção do muro criou a impressão de que os palestinos deixaram de ser uma questão para Israel, para a população israelense. Então, o palestino está atrás do muro, quem mora em colônia pega uma estrada exclusiva para judeu e vai direto para Tel Aviv ou alguma outra grande cidade, sem ver um árabe pela frente, um palestino pela frente. Então, essa internalização é como a gente está acostumado a ver esse conflito. E a primeira reação a olhar o que está acontecendo é que, bom, mais uma vez os palestinos não vão ter, né, quem os apoie, a ONU precisa fazer alguma coisa, a comunidade internacional, colocar um fim nisso e pronto. Só que a gente começa a ver sinais de que pode não ser assim, que isso vá se desenrolar, porque o Hamas o Hezbollah já acudiu em solidariedade, com o lançamento de foguetes em solidariedade ao Hamas. Mas não é só uma mera solidariedade, é porque, com essa guerra tão total contra a faixa de Gaza, tão aniquiladora, e com essa promessa que Netanyahu e seus generais fizeram para a população israelense de que vão liquidar o Hamas sobre a face da terra, o que a gente sabe que não é possível, que você pode matar uma geração de combatentes, vai vir outra, e muitas vezes, né, mais ainda castigados pela violência, com repercussões ainda piores, mas assim, de geração de violência. Mas veja, o fato é que o Hezbollah, quando ele vê Israel realizar essa guerra de aniquilação contra o Hamas, ele entende que pode ser que o próximo alvo seja agora, se Israel for bem sucedido e o mundo não fizer nada, vai entender que, bom, então agora vamos liquidar o Hezbollah, que está ali incomodando faz muito tempo, que já expulsou Israel do Líbano no ano 2000, já derrotou uma nova invasão no ano 2006, então Então o Hezbollah, quando ele entra nesse conflito, já é com a ideia de que, olha, se eu não vier e me posicionar e ajudar o Hamas a resistir ao que está acontecendo, eu posso ser a segunda bola da vez, né? O próximo alvo. Então, é também interesse próprio que o Hezbollah começa a se envolver nessa guerra. A hora que o Hezbollah se envolve, e Israel realizou alguns bombardeios já na Síria, tem todo o legado do contexto da Síria, com um envolvimento na guerra da Síria de potências regionais e internacionais, e o papel do Irã, que, por mais que não tenha tido nenhum envolvimento nesse ataque do Hamas, apoia o Hamas. E pode vir também a um socorro indireto, uma influência, ou buscar, através dos seus grupos mais locais, também se inserir. E isso pode se regionalizar. É um conflito que tem muitas chances de se regionalizar e durar muito tempo. Um pouco, talvez, como a gente viu na Síria. A Rússia não teria nenhum remorso numa situação dessa se desenvolvendo, ficaria muito contente do mundo desviar o olhar para o Oriente Médio, tirando o foco sobre a Ucrânia. E a China também acharia maravilhoso os Estados Unidos se envolverem numa guerra agora, também tirando a pressão sobre as questões ali asiáticas envolvendo a China. Então, tem todos os elementos para essa guerra transbordar e ser de longa duração.